Êxodo capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1. Nós estamos, irmãos, lá na Igreja Esperança, estudando precisamente o livro do Êxodo. Então eu vou compartilhar com os irmãos algo do que nós temos aprendido lá, e eu espero que seja edificante para os irmãos nesse tempo. Nós vamos ler do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 21. Nossa leitura é longa, mas a exposição ela vai ser longa também. Mas eu não vou expor todo o trecho. A parte dos 10 mandamentos a gente não vai examinar, mas ela é necessária para nós compreendermos o ponto principal. Êxodo 19, versos 1 em diante. No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe até mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: Virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia. Pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: Cuidado para não subir o monte nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo. E eles lavaram suas roupas. E ele disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte o povo, para não acontecer que ultrapasse os limites, para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram.
Os sacerdotes que se aproximaram do Senhor também devem se santificar. Se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Então o Senhor falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. Amém. Graças a Deus. Pai Santo, nós pedimos a iluminação do Senhor sobre esse texto, no nosso coração. Nos faz obedientes, prontos para receber Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nós temos um trecho impressionante e paradoxal, sob certo aspecto. Aqui nós temos a grande revelação do Sinai, depois do povo ter sido liberto do Egito, através daquelas 10 pragas, daqueles sinais maravilhosos, do Mar Vermelho aberto, da destruição dos exércitos de Faraó. Deus, como eu mencionei outro dia, quebrou a coluna do Egito para libertar o seu povo de lá. E agora esse povo que havia sido liberto do Egito para adorar a Deus no deserto, está aqui depois dos primeiros momentos da travessia, em que já houve alguns conflitos, tropeços iniciais. Nós temos finalmente o povo diante do Sinai. E isso é muito importante, porque quando Deus se manifestou para Moisés, logo no início, Deus disse a Moisés que esse seria o sinal de que ele era o Senhor, que o Senhor estava falando no qual Moisés viu, os irmãos se lembram da história, a sarça ardente. E a sarça ardente é um mistério que é colocado no início da história do Êxodo e da história da nação de Israel. Desde o início, secretamente, Moisés é confrontado com essa visão. Por que a sarça
arde, mas não é destruída. Como é possível que esse arbusto esteja ardendo e não seja consumido por esse fogo? É claro, ele vai ver ali que é a presença de Deus, é uma teofania, mas evidentemente Deus colocou um enigma diante de Moisés. E você precisa ler toda a história para entender o sentido desse enigma. E Deus diz: olha, você tem esse sinal, você vai receber esse sinal, você adorará com o povo no Sinai, nesse monte onde eu apareci a você. E aqui estão Moisés e o povo diante do Sinai para esse momento de adoração. E o propósito do êxodo, a razão disso tudo vai ser revelada agora. A razão desses atos salvadores de Deus, claro, isso está cumprindo promessas anteriores, as profecias de José, as promessas aos patriarcas, o pacto abraâmico, é isso que está sendo realizado aqui. No início do êxodo, nós temos essa narrativa de que Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e ele viu os sofrimentos do povo e ele decidiu agir. Mas algo novo está acontecendo aqui, porque em Gênesis 12 nós temos a promessa de uma nação, mas agora a nação está pronta para ser constituída. Então, nós vamos entender que a razão disso tudo, e o propósito disso tudo, nós vemos no início do nosso capítulo 19, está aqui no verso 4 em diante, veja aí na sua Bíblia. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe até mim, e agora, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva entre todos os povos. A nova versão transformadora diz, o meu tesouro especial, é literalmente isso, é um tesouro especial, exclusivo. Apesar de Deus ter todas as nações, ele quer ter uma relação especial com esse povo. E o que traz essa relação especial? Esse povo vai ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. E o reino de sacerdotes significa que esse povo vai ter uma função de mediação entre Deus e as nações. A graça de Deus vai atingir as nações, a bênção divina vai atingir todas as famílias da terra por meio de Israel, e ao mesmo tempo Israel representará as nações da terra diante de Deus, convocando as nações da terra a tributarem ao Senhor glória e honra, a adorarem no seu santuário, a aprenderem a lei do Senhor que sai de Sião. Então essa é a vocação nacional. Agora, para isso tudo acontecer, essa nação precisaria ser uma nação separada, santa, consagrada. Então, de repente, quando o povo chega ali no deserto, diante do Sinai, eles compreendem que o propósito daquela salvação era uma parceria com Deus na missão de Deus. É claro que isso é a continuação do que Deus fez com Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o amigo de Deus. Quando Deus está pensando se vai destruir ou não Sodoma e Gomorra, ele pensa assim: eu preciso conversar com Abraão sobre isso. E aí ele desce e conversa com Abraão a respeito. E pergunta o que Abraão acha. E Abraão faz sua intercessão, a gente sabe da história, e no fim, por causa disso, seu sobrinho vai ser preservado da destruição. Mas Abraão representa precisamente isso. É uma amizade com Deus, e Abraão se torna o representante dos interesses de Deus no mundo, então um veículo de bênção. Daí que quem amaldiçoa Abraão vai ser amaldiçoado, e quem abençoa vai ser abençoado. Agora, o povo de Israel está entendendo que Deus quer estender essa experiência abraâmica à nação inteira. Ele quer uma nação sacerdotal e consagrada entre os outros povos com uma relação especial. Uma outra forma da gente colocar isso, gente, é que Deus está propondo casamento agora. O povo foi tirado do Egito e Deus propõe o casamento, ele faz uma proposta. E a ideia é que ele vai ser o Deus de Israel, Israel será o seu povo. Esse é o plano de Deus. Então, a proposta desse relacionamento especial foi feita, a gente sabe depois lá, a gente lê na primeira carta de Pedro, que nós somos, a igreja de Jesus é o sacerdócio real, a nação santa, com essa função de anunciar a glória, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa é a nossa vocação. Então, isso é proposto aqui, e Moisés recebeu essa mensagem, ele desceu e foi falar com o povo. Moisés está ali fazendo a mediação.
Então Moisés convocou os anciãos, expôs tudo isso. Verso 8: e todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés é um amigo do noivo aqui, né? Então Moisés está fazendo ali a mediação. E ele traz a notícia: olha, ela aceitou. Ela disse sim. Então, nesse momento, começa o processo que vai culminar com o estabelecimento da aliança mosaica, que é uma continuação, uma expansão das alianças anteriores, mas também uma antecipação e uma preparação de alianças posteriores, né? Da aliança davídica e, finalmente, da nova aliança. Não sei o quão aliancistas são os irmãos aqui, depois vocês resolvem aí com o Iago. Mas, enfim, então nós temos aqui esse momento muito especial em que o povo foi arrancado do Egito e agora eles vão se encontrar com o Senhor, o proponente, com Deus. Então, Deus diz a Moisés, versículo 9: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Então, o jogo está sendo estabelecido aqui. Moisés vai fazer essa mediação e ele precisa ser autorizado por Deus para isso. Então, faz parte da ação divina, do propósito dessa ação divina, elevar Moisés à sua função de mediador dessa aliança, que por isso foi chamada de aliança mosaica. E o Senhor diz para Moisés, verso 10, vai ao povo e consagra-o, santifica-o, hoje e amanhã, 3 dias. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O Senhor vai aparecer. Então, dá para a gente imaginar a tensão que isso significava. O que significava naquele momento? Que o Deus que agiu de forma maravilhosa, o Deus dos pais, que agiu de forma maravilhosa, tirando o povo do Egito, vai aparecer para esse momento de união com o seu povo. Então, eles são chamados à consagração, à santidade. O ponto é eles serem um povo separado, não é isso? Uma nação santa. E a santidade tem esse sentido de prioridade absoluta, de dedicação, de foco. Se diz até mesmo aqui, em algumas versões, que eles não podiam ter relações sexuais. Aqui diz que eles não deveriam tocar mulher ou ter relação com mulher. O ponto é que deve haver uma dedicação completa, toda a atenção vai ser colocada nisso. As roupas devem ser lavadas, todo o povo deve se santificar para esse momento, e há uma série de advertências, tenham cuidado. Então, Deus ordena a marcação de limites, aqui não fica tão claro isso, mas mais para frente a gente entende em Êxodo, que o Sinai foi dividido em 3 níveis. Então, o povo podia chegar até o pé do monte, os sacerdotes poderiam, os anciãos poderiam subir um pouco mais, mas a partir de um certo ponto, só Moisés poderia se aproximar e penetrar nas densas trevas onde a glória de Deus estava. E isso é, na verdade, uma antecipação da estrutura do próprio tabernáculo. A gente encontra isso já sendo desenhado aqui, é como se Deus projetasse o tabernáculo celestial sobre o Sinai e, posteriormente, o tabernáculo que vai ser construído pelo povo, em obediência ao Senhor, vai ser esse lugar da presença de Deus. Então a gente entende aqui que Deus começou a preparar o povo para carregar o seu nome e a sua glória. É isso que nós temos depois em Êxodo. E esse não é um povo que apenas conta o que Deus fez, mas que carrega em si a presença do Deus Redentor, do Deus que derrotou o faraó. Eles vão carregar o nome do Senhor e vão carregar a presença do Senhor aonde eles forem. E assim eles serão um povo sacerdotal, representando o Senhor entre as nações. Mas, ao mesmo tempo, pedagogicamente, o Senhor coloca essa estrutura para que o povo compreenda, e eles vão compreender isso aos poucos, que não é tão simples assim. Deus vai se manifestar, e o objetivo da manifestação do noivo é o casamento. Posteriormente, nós vamos encontrar no Antigo Testamento e também no Novo Testamento essa imagem muito clara de um casamento de Deus com seu povo. É assim que a apostasia de Israel, que levou ao exílio, é tratada pelos profetas como um adultério. E é assim que, posteriormente, a igreja vai ser chamada de noiva de Cristo,
E Jerusalém, Sião, a cidade de Deus, vai ser chamada de a noiva do Senhor. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Deus está preparando o povo para habitar no meio do povo. Mas será que isso é possível de fato? Então, depois dos 3 dias, a gente pode imaginar, né, naquele dia de manhã, depois desse período de purificação, todo mundo lavando a roupa, tirando toda a sujeira, dando todo o foco para isso, até mesmo relações sexuais são proibidas, um limite é traçado e regras muito duras sobre o que vai acontecer se alguém violar esses limites são pronunciadas. Então o povo foi santificado. E aí verso 16, veja na sua Bíblia. Ao terceiro dia, ao amanhecer, pensa que é de manhã, tá? Você já colocou um despertador que te deixou com palpitações? Você já deve ter feito isso, né? De repente você não fez, mas sua esposa fez. Botou aquele despertador aterrorizante de manhã cedo. Pois imagina isso. De manhã cedo, capítulo 19, versículo 16. Houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Os irmãos têm ideia do que foi isso? Foi um choque absoluto. Aquele barulho imenso, e o próprio monte começa a tremer, e quando o pessoal abre as suas tendas e olha, o monte Sinai fumegava com chamas até o céu. O Senhor desceu. Versículo 18. Todo o monte fumegava, e a fumaça subia como uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente, como diz a nova versão transformadora. Então o que você tem quando Deus diz que vai se manifestar? O seu noivo está chegando. E de repente o que você tem é um terremoto e trovões e raios e vozes. A tradição rabínica fala que havia vozes em 70 línguas diferentes. É uma tradição, evidentemente, mas dizia-se que essa lei que vai ser dita pelo Senhor foi falada em 70 línguas diferentes. E essa voz, vejam isso, eram trovões, mas quando o povo prestou atenção, os trovões eram uma voz que conversava com Moisés, era algo absolutamente aterrorizante. A cena era aterrorizante. E o som da trombeta aumentava cada vez mais, verso 19. Então não foi apenas um choque, aquilo começou como um susto e aterrorizante, e o som de trombeta aumentava cada vez mais, e o povo notou que os trovões eram uma fala divina, e de algum modo Moisés estava conversando com o trovão, eles perceberam isso. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, e chamou Moisés, e Moisés subiu. Versículo 20. E quando Moisés chega lá em cima, o Senhor diz, olha, desce e adverte o povo de novo, para que fique muito claro para eles a ordem que eu dei sobre os limites. E Moisés faz até uma objeção. Ele fala assim, Senhor, o povo já sabe, eles não podem subir. O Senhor já nos advertiu sobre os limites. E aí o Senhor insiste, vai lá e fala de novo, para ficar muito claro para eles que algo terrível está acontecendo e que eles não podem tocar nesse monte de forma alguma. Ou eles vão ser fulminados, vão ser julgados. Então, Moisés avisa o povo e, finalmente, quando tudo está pronto, Deus fala. Deus falou todas essas palavras. E aí nós temos os 10 mandamentos, e depois no verso 18, todo o povo presenciava os trovões, relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava, e vendo isso o povo ficava de longe, tremendo de medo. Então, o efeito, irmãos, dessa visão, a gente imagina assim, eu quero muito ver o Senhor. Todo crente que é crente já orou para ver o Senhor. Quem não quer ver o Senhor? Mas vejam, irmãos, quando o Senhor se manifesta, não parece algo muito confortável. A aparição de Deus, a manifestação de Deus, surgiu como algo absolutamente aterrorizante. O versículo 18 diz que o Senhor desceu sobre o Sinai em fogo. Em fogo. A nova versão transformadora diz
em forma de fogo. Deus desceu numa teofania em forma de fogo. Por que Deus quis descer como fogo? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 9 em diante. Depois a gente vai ler 23 em diante. Deuteronômio 4, 9 em diante. Apenas ficai atentos, muito atentos, para não vos esquecerdes das coisas que vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai-as a vossos filhos e netos, no dia em que estivestes diante do Senhor vosso Deus no Horebe. E o Senhor me disse: reúne esse povo diante de mim, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e eles as aprenderão, para que me temam todos os dias que viverem na terra, e as ensinem a seus filhos. Então vos aproximastes e ficastes perto do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas, nuvens e escuridão, e o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som das palavras, mas não vistes forma alguma, somente ouvistes uma voz. E então ele vos anunciou a sua aliança, isso é, os 10 mandamentos, ordenando-vos obediência. E ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Isso aconteceu posteriormente, na narrativa de Êxodo. Ao mesmo tempo, o Senhor também me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a qual vos dirigis para dela tomar posse. Ficai muito atentos, pois não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco do meio do fogo, no Horebe. Ficai muito atentos. Agora, versículo 23. Cuidado para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais nenhuma imagem esculpida, semelhante a coisa alguma que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é fogo consumidor, um Deus zeloso. Irmãos, então essa é a imagem que nós temos aqui em Êxodo. Deus se manifestou como um fogo, porque ele é um fogo, e um fogo consumidor. E é assim que nós devemos entender os 10 mandamentos. Está muito claro aqui em Êxodo que uma voz saía do fogo. Deus se manifestou como fogo, como uma chama que subia até o céu, o monte ficou em brasa, e a voz não apenas foi ouvida, mas ela saía do fogo, ela foi vista dessa forma. E a voz que saía do fogo era a voz que pronunciava os 10 mandamentos. É a voz que pronunciava a lei do pacto. Então, irmãos, a gente percebe que Deus não ensinou os 10 mandamentos como uma série de conselhos apenas, ou de princípios éticos gerais. É mais do que isso que está acontecendo. Ela foi manifestada como uma vontade ativa de Deus, como a voz que saía do fogo divino, ou seja, como uma expressão de um compromisso e um desejo contínuo da vontade de Deus, uma expressão do caráter, da mente, do coração, do desejo de Deus. É assim que a lei era entendida, como uma vontade ativa de Deus. É aquilo que ele quer. Deus não é bom porque ele não tem vontade de julgar o pecado. Deus é apaixonado pelo bem, pela justiça, pelo seu caráter. Ele queima com isso. Então, essa voz, essa lei, essa sabedoria, esses mandamentos procedem desse fogo consumidor. Então, fica muito claro que a violação desses mandamentos significa se colocar sob a ação desse fogo consumidor. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33. Vamos ler os versos 10 em diante.
Aqui nós temos palavras do Senhor, palavras de juízo, capítulo 33, verso 10. Agora me levantarei, diz o Senhor, e agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebeis palha, produzis restolho, e o vosso fôlego é como um fogo que vos devorará. Os povos serão como as queimaduras de cal, como os espinhos cortados e queimados no fogo. Vós que estáis longe, ouvi o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Verso 14. Os pecadores de Sião se assustam, o tremor apoderou-se dos ímpios. Quem de nós pode habitar o fogo consumidor? Quem de nós pode habitar com as labaredas eternas? Esse é o problema, irmãos. Quem pode suportar, diz a nova versão transformadora, quem pode suportar o fogo consumidor? Quem pode suportar, quem pode habitar as labaredas eternas? Veja o que diz o verso 15. Quando você pensa em labaredas eternas, você imagina logo o inferno, né? De fato, ninguém vai dar conta daquilo. Mas aí a surpresa, no versículo 15. O que pratica a justiça e fala com retidão, o que rejeita o lucro da opressão, quem sacode as mãos para não receber suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará as alturas, as fortalezas das rochas serão seu refúgio. Seu pão lhe será dado e suas águas estarão garantidas. E tudo isso, irmãos, no meio das labaredas eternas. Irmãos, então é muito claro o problema posto aqui para o povo, nesse momento. Quem pode subsistir em meio ao fogo divino? Quem pode suportar esse fogo? O povo entendeu naquele momento, parecia muito belo, e na verdade mas havia uma compreensão do que isso significava que não era possuída ainda pelo coração do povo. Deus convidou o povo para um chamado maravilhoso, deles serem portadores da presença de Deus, para eles carregarem o nome de Deus e sinalizarem a glória de Deus entre as nações. E eles disseram sim, mas de repente a glória de Deus se manifesta e ela é um fogo consumidor insuportável. Esse é o problema. Quem pode suportar essa presença divina, esse fogo? Quem pode suportar essa lei santa que claramente me condena, que está tão distante de mim que eu não consigo cumprir? Não existe possibilidade de eu atender às exigências da lei e da santidade de Deus. Não se trata apenas de ser moralmente bom, mas de acompanhar a paixão divina pela sua justiça e pela sua santidade expressa nessa lei. Porque, atenção, não se trata apenas da lei, se trata da voz que sai do fogo. É uma vontade boa que deseja essas coisas. Então, carregar a presença de Deus, andar com Deus, ser um amigo de Deus, significa queimar com o mesmo fogo de Deus e participar com Deus do amor pela santidade, pela justiça. Só esse pode subir o monte do Senhor e habitar nesse fogo. De onde vem isso, irmãos? Pensa um pouco, de onde vem essa história de subir um monte do Senhor? Tem várias vezes nos Salmos, tem nos profetas, da memória de Moisés, subindo o monte e entrando lá no meio do fogo. É essa memória. E o povo via isso acontecendo e eles diziam, eu não dou conta disso aqui. Como o povo responde diante disso? É um desespero. Capítulo 20, verso 18. O povo viu isso tudo, ficou de longe, apavorado, e disseram a Moisés, Moisés, o Senhor conversa com Deus, resolve aí. Não fale Deus conosco, nós não vamos aguentar. Nós não vamos suportar isso aqui. Isso se repete, essa lembrança, né? Em Deuteronômio 18, em outros lugares se lembra disso, que o povo não dava conta. E o próprio Deus fala com Moisés, de fato, eles não vão aguentar, é verdade. Essa reação deles é compreensível. Mas o que é isso? Né? Deus faz uma proposta maravilhosa e depois desce como fogo e, evidentemente, ninguém aguenta isso. O que Deus queria dizer com isso?
A gente precisa entender o que está em jogo aqui quando a gente diz que Deus é um fogo consumidor, ou quando a Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, ou que Deus é luz. Irmãos, Deus é absolutamente bom. Mas Deus não é apenas bom. Ele é bom, mas Ele é onipotente, Ele é infinito. A vontade de Deus é perfeita, invencível. Deus persevera no bem, Deus não se cansa. O Antigo Testamento ensina isso. Deus não se cansa. Então, Deus quer o bem sempre, permanentemente, intensamente. Então, sendo Deus não apenas bom, não apenas luz e amor, mas sendo infinito, eterno, puro, Deus é uma vontade absolutamente poderosa, potente, infinita, mas é uma vontade que deseja o bem e a justiça com toda a sua onipotência. Os atributos de Deus estão unidos. Isso é um ponto muito importante na doutrina de Deus. Os atributos não são separáveis. Então, isso significa que Deus ama o bem e ama a sua própria glória com toda a potência da divindade. Ele ama o bem e a justiça infinitamente. E ele não se cansa de amar. E ele ama isso intensamente, de forma absolutamente pura. E ele ama eternamente, de modo imortal, o bem que é ele próprio e que está expresso nessa lei, que expressa o seu próprio caráter. Então, os irmãos percebem que habitar na presença de um Deus que deseja com toda a força da divindade o bem, isso é um fogo. E se existe uma gota de imperfeição moral, de pecado na sua vida, você é palha para esse fogo. Isso é o problema. E não se trata de Deus ser duro, não se trata de Deus ser mau. Não é, muita gente tem essa visão, assim, ele não confessa, mas sente isso, pensa isso. Se trata precisamente de um compromisso eterno, absoluto, com o bem e com a sua glória. É o caráter de Deus. Ele é um fogo consumidor. Precisamente porque ele ama o bem, ele ama a justiça com toda a potência da divindade eternamente. Então ele é um fogo consumidor. Então é claro que se Deus ama o bem, e Deus é a fonte de todo o bem, de toda beleza, de toda justiça, e é uma fonte onipotente e imortal do bem, isso significa que, com toda a potência da divindade, ele ama o bem e odeia o mal, que é o contrário do que ele é. Deus não apenas odeia o mal, ele odeia o mal infinitamente, poderosamente e eternamente. É o fogo de uma vontade divina contra o mal. Aquilo apareceu diante dos israelitas e eles souberam imediatamente que o casamento era impossível. Como é que nós vamos habitar nesse fogo? Por isso eles ficaram apavorados. Como habitar esse fogo? E a gente tem uma pista disso, irmãos, na própria dificuldade da vida cristã. Nessa vontade de esconder atrás da moita que o Adão tinha. Vocês lembram da história? Quando ele ouviu a voz de Deus, ele correu e escondeu atrás da moita. Irmãos, essa vontade está aí na gente. Uma das razões para a dificuldade de crescer na santidade, de permanecer de modo constante na presença de Deus, de ser firme no amor, nas virtudes teológicas, na fé, na esperança, no perdão, no cuidado do outro, na devoção, na leitura das Escrituras, no compromisso com a missão de Deus, no compromisso com a comunhão com os irmãos. A dificuldade de manter o fervor faz parte disso. É uma dificuldade de habitar na presença de Deus por causa da nossa pecaminosidade. A gente sente uma vontade de fugir para as trevas, porque aquilo realmente parece insuportável. Então, a visão de Deus coloca claramente que um milagre é necessário, irmãos. Deus chamou o povo para ser seu povo sacerdotal, mas isso é impossível. É impossível. E aí nós lembramos daquela história, que aquela sarça ardia, mas não se consumia. Como isso é possível? Porque Deus é um fogo consumidor, não é isso?
Como é possível habitar na presença de Deus sendo um arbusto seco e não ser consumido? A gente sabe a resposta. É só a graça de Deus para fazer isso. E não é precisamente o que acontece no Novo Testamento. A gente sabe que, de acordo com a tradição judaica, o Sinai aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E daí que os judeus, na época de Jesus, celebravam a dádiva da lei no Pentecoste. Eles celebravam nessa época, precisamente. E a gente lembra o que aconteceu no Pentecoste, né? Na tradição rabínica também, acreditava-se que a lei de Deus que saiu do fogo foi pronunciada em 70 línguas diferentes das nações, porque a lei de Deus era para todos os povos. E o que acontece no Pentecoste? O Espírito Santo desce e apareceram chamas de fogo. Apareceu o som, inclusive. Tem gente que fala assim que foi um vento impetuoso. Não, foi um som como de um vento impetuoso. Daí muitos associarem esse vento com a trombeta, que a trombeta era o sinal de que Deus estava descendo. E ele avisou Moisés, olha, você vai ouvir um som de trombeta, aí você vai saber que eu estou descendo no Sinai e você vai chamar o povo para fora. Esse é o sinal. Então, de fato, apareceu um som e aí apareceram as chamas, as línguas como chamas de fogo sobre todo mundo, e todo mundo começou a falar em outras línguas das grandezas de Deus, segundo o Espírito concedia que falassem. Então, o Sinai foi uma espécie de... Foi um Pentecoste sinaítico, nós dizemos. Mas ele é só antecipatório, porque ele não resolve o problema. Ele dá apenas uma pista. Moisés diz assim para o povo, não temais. Não temais, porque o Senhor veio para vos colocar à prova. E aqui parece meio paradoxal, no capítulo 20, verso 20. O Senhor veio vos colocar à prova para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. Então, o Senhor quer que vocês tenham medo de pecar, mas não tenham medo. Como assim? É para ter medo ou não? Não temais, mas o Senhor se apresentou assim, para que vocês temam o pecado. Então, Deus colocou mesmo o povo naquela sinuca. Não tenham medo do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, era necessário que eles compreendessem a natureza do Senhor e o que esse relacionamento implicava. E nós entendemos por que não é necessário ter medo no Novo Testamento. Porque, através da graça, o Espírito Santo é dado. E cada cristão, não só a igreja de Jesus como um todo, mas cada cristão pode entender o mistério da sarça ardente. É que por causa da graça de Deus, é possível, apesar de sermos injustos, habitar a presença de Deus, mesmo ele sendo um fogo consumidor. Mas, irmãos, isso não significa que nós estamos prontos para desfrutar plenamente da presença de Deus. Porque o fato de ele ser um fogo consumidor não é alterado por causa da sua graça. E é por isso que o Espírito Santo é dado, por assim dizer, para a temperatura subir aos poucos. Então nós vamos sendo santificados, consagrados, como aconteceu com o povo, para que a gente possa desfrutar plenamente da visão final de Deus. Quando a gente vai com o rosto descoberto, contemplar perfeitamente aquele que é perfeito. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Então, nós entendemos que a graça realiza isso que era impossível para a lei. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículo 18 em diante. Hebreus 12, 18. Ainda não chegastes ao monte palpável em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviam suplicaram para que não se lhes falasse mais.
porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, e à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Graças a Deus, irmãos, porque o que parecia impossível, que é habitar com o fogo consumidor, por meio de Jesus, se tornou possível. Deus realizou esse milagre. Eu gosto muito de um pequeno trecho de uma música do Chris Quilala, que eu acho que conecta muito com a mensagem dessa história de Êxodo. Existia um abismo intransponível, uma montanha inescalável. E quando meu coração ainda não era digno de ser amado, tu estendeste teus braços e entregaste por mim a tua vida. Agora eu sou livre e agora o meu coração canta por causa do teu amor. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos porque coisas impossíveis para nós são possíveis para o Senhor. Nós te agradecemos porque, sendo quem somos, habitar no meio do fogo, da tua bondade, da tua beleza, da tua santidade, seria impossível, mas o Senhor realizou esse milagre. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor aumente a fé no coração de cada irmão aqui. Que cada irmão, com toda a confiança no poder do sangue de Jesus, possa caminhar na direção do Senhor, aprender a habitar na presença do Senhor, se lembrando sempre da tua santidade, mas celebrando também a tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, irmãos.